todos os squares feitos, vamos iniciar a montagem. E seguindo aqui o esquema de montagem que eu montei, frente e costas serão exatamente iguais em quantidades, porém vai ter uma pequena diferença. Esses aqui do centro, nas costas, vão estar fechados e na frente vai estar aberto, já que é um colete. Mas se você quiser transformar esse colete em uma blusa, basta fechar a parte da frente também. Então, para iniciar, já vou fazer toda essa parte aqui central para os dois lados, fazendo a união das peças na sequência. 2, 1, 2, 1, tá? Que aqui o square número 2 e número 1. São 4, 2 tiras de 4 para frente, 2 tiras de 4 para as costas. Então, vou mostrar agora para vocês como nós fazemos essa emenda. Então, eu já empilhei eles aqui dessa forma, na sequência, que eu vou ter que unir. Eu uni 2, 1, 2, 1. Então, eu vou unir a fileira, sempre unindo o fundo com o superior, tá? A parte aqui de cima desse de baixo com a parte de baixo do de cima, ok? E aí, agora que a gente vai dar um jeitinho aqui para que tudo combine e dê certa costura. Estique bem suas pontinhas. Você vai passar ele aqui por cima, ó, como se fosse um sanduíche, tendo cuidado de colocar avesso para fora com avesso para fora, de forma que quando você costurar, vai ficar direito e direito aqui para a parte que você precisa, que vai ser a parte da frente da sua blusa. Então, você vai colocar aqui os cantinhos, ó, eu presto atenção aqui nos cantinhos, tá vendo? Para que ele fique alinhado. Vamos ver aqui. Ok? Depois que eu alinho aqui os cantinhos, então eu começo a minha costura. Eu vou aqui passar a minha agulha por dentro de uma argola de um lado e por dentro da argola do outro. Eu pego as argolas de fora, as que estão mais acessíveis a você, tá? Então, eu puxo e deixo essa pontinha aqui pra fora. Novamente, eu passo aqui por dentro, vou puxar o meu fio. Passo novamente a agulha aqui por dentro, que é para fazer um nó inicial, e eu vou puxar esse nó. Agora que o meu fio está preso, eu posso fazer minha costura tranquilamente. Então, eu pego o fio aqui, ó, dessa cabecinha que forma aqui da correntinha, tá vendo? Ele tem 2 fios, você pega um de fora de um lado e um de fora do outro, que vai estar bem mais fácil para você trabalhar. E aí, é só ir puxando. Novamente, pego de um lado, pego do outro e puxo. Pego de um lado, pego do outro e puxo. É só isso. Não tem mais nada além disso. Tá bom? Eu vou aqui adiantar essa costura, que é para mostrar a finalização dela. E aí, sim, deixa eu falar aqui pra você. O de cá tem mais ponto que o de cá. Você pode fazer aqui a costura, por exemplo, ó, de 2 pontos no mesmo lugar. Você vai passar no mesmo buraquinho 2 pontos. E isso não vai deixar a sua peça encolhida. Vai encolher se você colocar mais de 2 pontos pro mesmo buraco. Se você colocar uns 3, por exemplo, aí não rola, tá? Aí não dá. Mas se você colocar aí 2 pontos para o mesmo buraco, porque um lado ele tem mais ponto que o outro, então isso dá certo também. Eu já tentei, eu já fiz assim, e já passei um aqui, tá vendo? Basta eu fazer isso aqui, ó, passar mais um. É tranquilo, porque ao final ele tem que bater aqui certinho, cantinho com cantinho, para ele não ficar uma costura torta. Agora sim, eu vou adiantar aqui, ok? E aí, eu volto no final pra gente estar encerrando essa costura. Os últimos pontos já. Então, eu vou aqui unir. Vou unir apenas mais um, e aí nós já podemos encerrar. Mais esse aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui no mesmo, pra ele ficar bem certinho aqui em cima. Agora, eu posso novamente passar no mesmo buraco, porque nós vamos fazer nó de encerramento. Passo por dentro a agulha, por dentro do laço e puxo. Vou fazer mais um para ficar bem seguro. Passo novamente aqui por dentro e puxo.
Agora, eu venho aqui com a minha agulha e passo aqui, ó, por dentro de cada costurinha dessa aqui que eu fiz. Por algumas casas, não precisa ser por todas. Que é pra fazer aqui o acabamento desse fio já. Pronto. Cortei. E ele tá costuradinho, tá ok? Então, nós já temos aqui um primeiro costurado. Deixa eu ajeitar aqui essa pontinha pra ficar bonitinha. E agora, eu preciso fazer a mesma coisa com o resto. Então, eu vou agora tá unindo esse daqui. E depois eu vou unir esse aqui à fileira. A costura vai ser sempre igual, tá? Só que você vai estar fazendo a fila. Então, você vai fazer isso aí com as duas partes aqui da frente, tá? São 4 squares para cada lado que você vai unir em fila. E não vai unir entre eles ainda, porque nós vamos trabalhar pontos baixos aqui, tá? E aí eu vou orientar direitinho daqui a pouco. Então, faça aí as suas duas fileiras de costura e aí eu volto pra gente continuar. Eu já fiz aqui a costura dos dois, tá? E antes de nós costurarmos ele um no outro, precisamos primeiro fazer uma carreira de pontos baixos aqui de cada lado, tá? Então, para a parte de dentro vai ser apenas uma carreira de pontos baixos. E aqui para a parte de fora, serão 2 carreiras de pontos baixos, tá certo? Então, uma carreira para dentro, 2 carreiras para a parte de fora. Aí, depois que tiver feito essas carreiras de pontos baixos, a gente vem e une o centro, tá bom? Então, vou mostrar aqui apenas uma das carreiras, porque ponto baixo é ponto base. Se você chegou até aqui, você sabe muito bem trabalhar com isso, né? Mas, ainda assim, eu vou mostrar aqui iniciando. É importante falar, tá? Você pode definir o seu ritmo de trabalho de acordo com a tensão do seu ponto, como você vai distribuir os pontos, porém, você precisa manter isso para todos os que você for trabalhar. O ritmo que você determinar no primeiro, vai ter que manter para os próximos, tá? Mas aqui ele já facilita, porque onde tiver ponto alto, é um ponto para cada ponto, tá? E aí, você só vai fazendo a variação nos espaços. Então, eu venho aqui. E aqui eu já vou colocar 2 pontos baixos, então eu vou subir aqui. Dessa forma é a forma como eu costumo trabalhar, você pode trabalhar também fazendo aqui um nó, tá? Como você se sentir mais tranquila. Então, aqui eu fiz as 2 correntinhas e fiz um ponto baixo que equivale a 2 pontos, ok? E aí, agora eu vou trabalhar aqui os meus pontos baixos, aqui para a parte de dentro, como eu disse, é apenas uma carreira. Então, eu vou trabalhar os meus pontos baixos aqui. Veja, aqui, ó, nesse intervalo eu coloquei apenas um. Para aqui eu vou trabalhar um ponto para cada ponto. Chegar lá no final, eu venho e corto minha linha. E aí, eu venho pro lado de cá e trabalho 2 carreiras. Trabalho uma, subo 2 correntinhas e volto trabalhando novamente a segunda carreira. Encerro, venho pro de cá. Trabalho também uma carreirinha apenas. Encerro e venho pro outro lado, tá? Você não vai contornar, você vai encerrar quando chegar aqui no último ponto na quina e vai começar de novo do outro lado. E aí, você vai fazer 2 carreiras pro lado de fora, tá? Então, eu volto com vocês quando eu tiver com essas 2 carreiras aqui já feitas, tá? Melhor, as carreiras de pontos baixos nas 2 fileiras feitas, pra gente fazer a união aqui no centro entre eles, combinado? Vamos lá, então? Agora, nós vamos começar a costura. Eu estou aqui com os 2, como eu falei, apenas uma carreirinha de pontos baixos, tá? De um lado, e 2 carreiras na parte de fora. Então, vou costurar agora essa parte interna, que tem uma carreira de um lado e uma carreira do outro de pontos baixos. Viro um sobre o outro, como se fosse um sanduíche. Da mesma forma que nós fizemos a costura dos squares, agora nós vamos fazer aqui a costura entre as fileiras. Então, eu vou juntar aqui as 2 fileiras, tá? Pra ele ficar aqui, ó, certinho. E aí, eu vou começar a costurar. E aí, da mesma forma, eu pego um de um lado, pego o fio do outro lado e vou puxar.
seguro na pontinha, novamente eu passo no mesmo lugar para fazer o meu nó inicial, passo a agulha por dentro aqui do laço e fecho. Agora eu vou continuar aqui costurando para fazer aqui já o centro da nossa blusa. Então, é só isso aqui a costura, gente. Eu vou fazer isso aqui até o fio acabar. Quando o fio acabar, eu dou um nó e faço encerramento igual eu faço nos squares. E troco de fio. E reinicio o trabalho da mesma forma que eu iniciei aqui. Nada muda, ok? Sempre que precisar trocar de fio, será dessa forma. Início e final é igual para tudo. Então, você agora vai fazer isso aqui. Vai terminar de unir e vai separar. E aí, eu volto com ele unido para dar orientação para o restante. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui como tá ficando a costura. Então, te encontro quando tiver terminado todo isso aqui. Depois de terminada a união das costas, nós vamos fazer a mesma coisa aqui pra frente, tá? Só que sem costurar no meio. Então, você vai trabalhar aí uma carreira de pontos baixos aqui pra fora. E 2 carreiras de ponto baixo para o lado que vai ficar para o ombro, tá bom? Então, você vai fazer isso aí e não vai unir eles, vai deixar eles separadinho, apenas com uma carreira de pontos baixos de um lado, 2 carreiras de pontos baixos do outro, para aguardar a nossa próxima etapa. Vamos lá? Já estamos aqui com os 4 frente e costas já preparadas, costas já inclusive unida no centro e a frente esperando para poder fazer a união com os ombros, tá? Então, vamos agora preparar os 4 tiras dos ombros. Então, vai ser a sequência aqui de 3, 4, 3, 4, 3. São 5 squares, tá? Para um lado, para o outro, frente e costas. Então, aqui temos 3. O 3 é esse daqui. 3, 4, 3, 4, terminando novamente no 3. Você vai fazer essa união aqui em sequência, 4 vezes, e eu volto para te explicar mais. Caso haja dúvida, no último eu voltei para mostrar aqui apenas de a costura. Mas todas as costuras são exatamente iguais. Então, você tem que juntar aqui, ó, uma pontinha com a outra, não importa se esse daqui parece um pouco maior do que o de cá. Agora, você vai ajeitar e fazer todo mundo combinar aqui, tá? Dá uma puxadinha, ó. E ele vai entrar em ordem. Aqui você vai começar a fazer a costura, pegando um fio aqui de um lado, eu venho aqui, ó, no contorno do outro, e pego também apenas o fio de cima, que aparece aqui o formato da corrente. Puxo e inicio minha costura. Gente, todas as costuras são exatamente iguais. Laterais, união de motivo, não tem nada diferente. Então, a partir de agora, eu já vou mostrando, já dizendo o que é que você vai unir e vou mostrar o resultado da união, porque são todas iguais. Se eu ficar mostrando uma por uma, fazendo essa costura aqui, que é igual para todas, eu vou chover no molhado, vai ficar um vídeo longo demais e chato e repetitivo. Então, é isso aqui que eu tenho que fazer até o final, finalizando. E aí, o que é que eu faço depois que ele tá todo emendado? Que aqui eu comecei apenas. Vamos ver agora. Deixa eu lhe explicar agora. Estando com as 4 tiras já unidas, tá? Na altura. As 4 tiras que vão aqui, ó, pegar no ombro, tá? Pra altura pro ombro. Então, você vai fazer apenas pra parte de dentro, a que vai ficar aqui unida ao centro, 2 carreiras de pontos baixos. Pro outro lado aqui, você não precisa fazer nada, apenas para a parte de dentro, 2 carreiras de pontos baixos, tá? Que vai ser a parte que vai unir aqui, ó, com a parte central, tanto da frente do nosso colete quanto nas costas do colete, tá? Que você já uniu 2 tirinhas dessa, que ficou o meio com uma carreira de pontos baixos e as laterais com 2 carreiras, lembra? Então, deixa eu pegar aqui uma das tiras aqui da frente para você entender melhor. Você vai estar fazendo aqui as 2 carreiras para unir a ela.
Então, você pega aqui a união desde a parte de baixo, tem que combinar certinho aqui, ó, a altura dos squares, tá? Você vai ajeitar isso no momento que você estiver aí costurando. Aqui até essa altura aqui, ó, onde você vai trabalhar do último square. Então, você inclusive já pode fazer essa união nas costas aos dois que já estão unidos. E na parte da frente, você vai unir aqui uma lateral, vai reservar. Você vai fazer também aqui duas carreiras de pontos baixos, vai unir a outra lateral aberta e vai reservar. Não tenha pressa de terminar de unir logo aqui o colete para não dar erro, tá bom? Faça isso e volte aqui comigo. Apenas para que não restem dúvidas, achei por bem mostrar mais de pertinho aqui o trabalho de pontos baixos nessa nossa tira de squares das laterais, tá? Vocês lembram que nós sempre estávamos encerrando aqui, ó, esses últimos com uma carreira de pontos baixos. Então, aqui é basicamente trabalhar ponto sobre ponto. Você nem precisa pensar sobre como você vai distribuir os pontos, tá? Então, começando aqui no contorno, você vem trabalhando aqui duas carreiras de pontos baixos, apenas de um lado, que é o lado que vai ficar para dentro aqui do casaco. Então, eu tô aqui com esse lado pronto, é o último que eu ainda não emendei. E aí, eu vou emendar aqui com o de cá, onde também tem duas carreiras de pontos baixos, ok? Vou fazer essa minha última emenda e volto para mostrar para vocês como tá indo aqui. Duas frentes unidas, sempre a mesma espessura, tá? Toda sempre, quer dizer, a mesma forma de costura, desculpa. E aqui, ó, onde nós temos um encontro de duas carreiras de pontos baixos de um lado e do outro, nós ficamos com um dedo a mais de largura entre os squares. Se você precisa aumentar isso aqui, você pode estar colocando 3 carreiras de pontos baixos para cada lado, que aí vai ficar com cerca de 2 dedos de largura, vai aumentar a largura da peça naturalmente, tá? Você vai fazer isso para todos os que tem 2 carreiras de pontos baixos, aumenta para 3. Aqui, deixa eu já medir só eles aqui para você ver. Que ainda falta as laterais para o contorno do braço, embaixo do braço, tá? Ele aqui tá com cerca de 37 centímetros. E aí, nós vamos colocar mais a lateral de cada lado. As laterais são 3 squares, tá? Começando aqui com o de flor, o 1, depois vem o 2 e por último o 1 de novo, que vai ficar aqui, ó, nesse contorninho aqui que você está vendo. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. E esses daqui não terão correntinhas, pontos baixos, melhor falando, nas laterais. Vamos apenas unir e unir direto aqui, tá? Caso você queira ter mais espaçamento, você precise disso aqui, fique mais largo. Então, você pode fazer 2 carreiras de pontos baixos para cada lado, tá? Ou uma carreira, fica a seu critério. Mas eu não vou fazer. E aí, quando ele já estiver unido aqui, eu meço novamente para você ver. Deixa eu mostrar agora aqui as costas. Costas, tá? A mesma coisa, tá? Da frente, só que com a diferença que você costurou aqui no centro. E aqui eu já fiz uma primeira lateral, tá vendo? Ele foi costurado direto, não foi feito nenhuma carreira aqui de pontos. Coloquei ela toda aqui em cima, não tem nada montado ainda, relaxa. Então, tô aqui, ó, aberto, tá vendo? Faltando a costura. Aqui desse lado não tem nenhuma carreira de pontos baixos, nem desse outro lado, tá vendo? São eles unidos simples e costurado direto aqui na lateral. Então, você vai fazer isso aí também, que eu vou fazer aqui agora com esses outros aqui. Então, meu passo agora, esse lado eu já tenho esse unido, eu vou estar unindo essa parte aqui, deixando o ombro aberto, porque ainda nós vamos fazer ali o contorno para o nosso ombro, tá? Ainda falta alguma coisa, o ombro vai ser a última etapa do nosso fechamento. E aí, depois eu vou costurar essas partes, costurar aqui e depois costurar essa lateral e volto com vocês para cuidarmos do ombro, combinado? Terminando a montagem, eu tô aqui com todos os lados já fechados, faltando apenas fechar o ombro, que como eu disse, nós vamos fazer aqui a vira para a peça não ficar embicando na frente, tá? É uma forma de se falar.
Eu já fiz aqui de um lado e já deixei um fio bem comprido já para fazer a costura. Aqui mesmo na finalização. Fiz 3 carreiras de pontos altos. Vou iniciar daquele lado ali com vocês. Então, tô aqui, ó, com ele, tá? Aqui a parte da frente, você não trabalha na parte da frente, trabalha apenas aqui na parte de trás. Então, eu venho aqui, ó, sobre os pontos baixos, tá vendo? Eu vou começar bem aqui, introduzo minha agulha. Nós vamos de um lado ao outro. E aí, você vai distribuir os pontos. Já tem ponto baixo aqui, você vai seguir um ponto para cada ponto mesmo. Então, aqui eu subo 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui o ponto alto no próximo ponto à frente. Laçada na agulha, no próximo espaço, ponto alto. Eu faço isso aqui e eu faço mais 2 carreiras depois dessa, tá? Bem simples. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Pra subir carreira é só fazer como eu fiz aqui no início, tá? Sobe 3 correntinhas e subiu a carreira, muito simples. Depois disso, nós só temos que costurar aqui a parte da frente. E aí, nós vamos juntar aqui, ó, direito com direito. E aí, você vai virar por cima, de forma que fique avesso com avesso, tá? Pro lado de cá, onde eu vou costurar. Então, veja, passei aqui a agulha, né? O fio dentro da agulha. Tô aqui com avesso pra cá, tá? De forma que quando terminar a costura, fique direito com direito certinho. E ele não vai ficar aqui torcido, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. A minha costura vai ser dessa forma. Então, eu tenho que começar aqui, ó, pelo cantinho. Passo mais uma vez. E aí, ó, você pega um fio de um lado, um fio do outro, do mesmo jeito, como eu já disse. Toda a costura do casaco, ela é feita igual, não tem nenhuma diferença. Chega lá no finalzinho da minha carreirinha, da parte de cima do ombro, eu encerro da mesma forma que eu já encerrei antes, tá? Escondendo aqui o fio, cortando o excesso, e aí vou terminar o outro ombro, que eu apenas comecei aqui com vocês, mas tá aqui parado me esperando. Terminado de fechar os 2 lados dos ombros, nós vamos iniciar os acabamentos do nosso colete. Vamos começar os acabamentos aqui pela nossa cava do braço, ok? Então, foi bem simples, eu trabalhei aqui uma carreira de pontos baixos, seguida de uma carreira de meio pontos altos, finalizada com uma carreira de ponto tombadinho. Então, no total, são 3 carreirinhas apenas. Vamos começar aqui desse lado. Aqui pela parte de baixo do braço. Eu vou pegar aqui o meu fio. E aqui eu vou estar iniciando já aqui no cantinho já pra fazer a vira, porque onde tiver ponto baixo, que é a maioria aqui, ó, todo mundo tem ponto baixo, tá vendo? É um ponto para cada ponto, tá? Caso para você esteja ficando um pouquinho embabadado, meu Deus, quase não sai. Então, o que é que você vai fazer? Vai colocar menos pontos, vai pular um ponto. Você vai adequar de acordo com a tensão do seu ponto. Então, iniciei aqui. Se para você, você se sente insegura de iniciar assim, você pode fazer um nó. Puxo bem aqui o meu fio inicial e vou fazer aqui um ponto para cada ponto. Até chegar aqui, ó, a vira pra parte de cima, que temos essa costura. Fiz um ponto aqui. Agora, eu não preciso fazer um ponto aqui nessa costura, só preciso fazer um ponto bem apertadinho já direto do outro lado. Nós vamos dar uma fechadinha nisso aqui, tá? E agora, é um ponto para cada ponto. Então, você vai fazer aí essa carreira de pontos baixos. Te encontro aqui no final para a próxima carreira. Terminei de dar a volta. Aqui na parte de cima, distribuir de acordo com a tensão do meu ponto. E você vai fazer aí também, tá? De forma que isso aqui não crie um babado, nem fique encolhendo o seu trabalho também. Tem que ficar bonitinho, retinho. Cheguei aqui ao final, venho aqui, ó, onde eu iniciei, naquelas 2 correntinhas iniciais, introduzo minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto à frente e faço meio ponto alto. Tira todas as laçadas de uma vez.
Dou uma laçada na agulha e agora esse ponto, esse daqui e esse próximo aqui, nós vamos fazer tudo junto. Então, eu venho aqui pro próximo ponto, faço, deixo na agulha, dou uma laçada, venho aqui no próximo de cá, que eu quero dar uma fechada nisso aqui. E venho pro próximo ponto à frente também. Então, eu faço isso 3 vezes e puxo tudo isso aqui de uma vez. Tendo cuidado aqui, porque o meu fio não tem torção, para eu não ficar puxando os fios, nem esquecendo o fio para trás, tá? Feito isso, agora eu venho pro próximo ponto, dou uma laçada na agulha e continuo normalmente. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Aqui na quina, eu vou fazer isso de um lado e do outro. Chegou cá no outro lado, eu venho nesse daqui, eu pego, deixo na agulha, dou outra laçada, pego o próximo, dou outra laçada, pego o próximo. Então, todos dessa quina aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só nas quinas, tá? Daqui de baixo. Agora, eu continuo trabalhando ponto sobre ponto normalmente. Se o seu aí, você tá achando que vai apertar muito embaixo do seu braço, não faça. Faça ponto sobre ponto normal, tá? Mas aqui pra mim, eu tava com abertura muito boa. Eu não gosto quando fica muito folgado, tá? Então, isso aqui já dá um jeitinho pra mim, dá uma apertadinha. Vou terminar agora aqui essa carreira. Volto aqui no final para a nossa última carreira. Fica com as 2 carreiras, se você já quiser parar aqui, você pode. Ele vai dar mais estrutura, tá vendo? Porque aqui, ó, esses squares são finos, né? Então, vamos ter que fazer também o mesmo pro lado de cá. Apesar daqui já ter 2, mas eu vou trabalhar um pouco mais, vou dar mais uma fechadinha aqui em todo esse trabalho aqui ao redor do nosso decote. Vamos chamar assim. Então, aqui eu vou estar fechando na segunda correntinha do início com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho no mesmo lugar para fazer um ponto alto. Novamente, faço outro ponto alto no mesmo lugar. E agora é só você tombar o ponto, ó. Você vai ver onde ele vai tombar aqui, de acordo com o tamanho do seu ponto, com a tensão, tá? Pode ser mais pontos que o meu, pode ser menos pontos que o meu. Opa. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar de 2 correntinhas, tá? Porque eu tenho um ponto baixo. Então, ponto baixo, 2 correntinhas. Dou uma laçada na agulha no mesmo lugar, faço mais 2 pontos. 1, 2. Novamente, eu tombo o meu trabalho. Veja que eu pulo aqui, ó. 1, 2, 3. No 4º ponto, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Como eu disse pra você, pode ser 5, talvez, pode ser 4, pode ser 3. Veja como vai ficar melhor pra você aí, pra não ficar repuxando, não ficar embabadando, etc e tal. Você já entendeu, né? Seu trabalho precisa ficar bonito. Vou fazer isso aqui ao redor dele inteiro. 1, 2, 3, no 4º. Procurando manter também sempre as mesmas distâncias, tá? Agora, onde for preciso colocar uma menos, se fica muito repuxado, aí coloque, né? Uma menos ou uma mais, você vai avaliar. Volto com vocês aqui no final para mostrar o encerramento do ponto. Contornei toda a peça. Aqui no final, como tinha espaço pouco, eu diminui o espaçamento, porque não daria de qualquer forma para ser só um, ficaria faltando muito pouquinho, e aí ficaria muito repuxado. Então, eu preferi colocar 2, em vez de colocar um muito alongado, que ia ficar estranho. Então, agora aqui eu venho, ó, onde eu iniciei, embaixo no pé. Eu não vou colocar aqui na parte de cima, tá? No pezinho dele, introduzo aqui e vou puxar aqui dentro direto. Feito isso, eu vou cortar o meu fio. Vou encerrar. E aqui, para fazer o acabamento, eu vou passar esse fio por uma agulha, porque é como eu gosto de fazer acabamento, tá? E vou passar ele aqui por trás e conduzir aqui por dentro da carreira de meio pontos altos. Tem gente que prefere fazer isso com a própria agulha de crochê e você pode fazer também aí se desejar. Então, eu estou aqui já com as minhas 2 cavas feito acabamento. Você vai repetir a mesma coisa para a próxima e aí você vai voltar comigo quando tiver com as 2 prontas para começarmos o trabalho aqui.